Louvo muito a Deus pela disposição que os irmãos têm em vir à casa do Senhor todas as terças-feiras. Normalmente nós temos mais pessoas do que hoje. Eu sei que os irmãos, sabendo que o nosso bispo está em viagem, alguns não vêm e nós entendemos isso. Quando o pastor está presente na igreja é diferente, né, irmãos? O pastor titular é diferente. Mas me parece que eles já estão em terra goiana, né? Por informação, me parece que eles já estão em terras goianas. E nos próximos cultos, o bispo já vai estar conosco. Graças a Deus, Deus os levou e os trouxe em paz. Louvamos a Deus pela vida de todas as irmãs e irmãos que estão nos visitando hoje, os obreiros do Senhor. Irmão Paulo, que é do nosso tempo, ali no Jardim América, quando nós dirigimos aquela congregação. Deus abençoe, irmão Paulo, em nome de Jesus Cristo. E todos os irmãos que congregam nesta noite aqui na casa do Senhor em Campinas. Quero que os irmãos abram comigo a Bíblia, na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12. Você coloca aí na transparência, Elisângela. Nós vamos colocar na transparência aqui, para que todos leiamos juntos. Exatamente. Nós vamos ler do 1º ao 15, e depois o versículo 28. Do 1º ao 15, e depois o versículo 28. Igreja, nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus, correto? Amém? Então vamos ler juntos esse texto sagrado. São 16 versículos na Bíblia Sagrada, e eu gostaria que toda a igreja lesse comigo. Vamos lá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas
e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Verso 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém, igreja? Curve a sua cabeça onde você está sentado. Deus eterno e soberano, nós estamos diante da tua doce e augusta presença, Pai de Jesus Cristo. Quero pedir ao Senhor que nesta noite tu venhas falar ao coração de cada pessoa que aqui veio. Usa-me em tuas mãos, Senhor. Eu sou tão somente um vaso de barro, me coloco diante do Senhor agora, para que o Senhor venha falar com a tua igreja, com o teu povo, e que esta palavra sirva para crescimento espiritual de todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos irmãos, Deus seja louvado. Eu acredito ser um privilégio para todos nós estarmos aqui, nesta noite, diante da palavra do Senhor. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão correndo muito para lá e para cá, muito ocupadas, temos dito isto aqui. Mas hoje, em uma terça-feira como esta, quando você reserva esse tempo para estar aqui na casa do Senhor e meditarmos um pouco na sua santa palavra, isto é de uma importância muito grande para a nossa caminhada espiritual. Podemos colocar o tema desta palavra, os desafios da corrida rumo a Jerusalém celestial. Os desafios da corrida que o crente empreende. O texto sagrado diz que o Senhor propôs esta corrida para nós, para que nós estejamos nela, neste caminho, nesse rumo a Jerusalém celestial. A igreja de Jesus Cristo, ela nunca deva perder de vistas que o final da nossa caminhada é os céus de Deus. Nós não podemos perder de vistas isto. Que os dias que nós vivemos aqui na terra são dias passageiros. Estamos como peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. Mas que a nossa verdadeira vida, a verdadeira vida que haveremos de viver, será com o Senhor lá na glória. Com o Senhor. Nós lemos aqui na epístola aos Hebreus. Não sabemos ao certo quem escreveu essa epístola. E isso não importa, o que importa é que o Espírito Santo usou alguém para que escrevesse essa epístola que hoje nós estamos meditando nela aqui em Campinas. Aos Hebreus tem como tema superioridade de Cristo. E é bom que se diga isto. Esta igreja de Jesus, quem é importante, quem é superior, quem é maior, quem é perfeito aqui é Ele. É Ele. Nós somos tão somente servos dele aqui. E o escritor escreveu aos Hebreus, muitos crentes que estavam querendo voltar ao judaísmo, voltar àquela antiga aliança, aqueles antigos preceitos. E o escritor vem falando aqui desde o capítulo 1, contundentemente, sobre a superioridade de Cristo, em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação aos anjos, aos profetas, a Moisés, a Josué, a Arão, enfim.
Ele trouxe esse esclarecimento em toda esta epístola aqui, que Cristo é superior. Também uma outra palavra que nós encontramos várias vezes aqui, superioridade ou superior, nós encontramos 13 vezes na epístola aos Hebreus. Existe uma outra palavrinha, perfeito ou obra perfeita, nós encontramos várias vezes também. O escritor dizendo que tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio, proposto pelo Pai, para que Ele fizesse e realizasse aqui na terra, foi suficiente, foi perfeito, foi tudo o que o homem precisava em termos de receber salvação de suas vidas, perdão dos seus pecados. Então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para nos levar um dia até a Deus. Esta igreja, eu tenho certeza disso, haverá um dia em que nós vamos transpor os portais da eternidade e nós haveremos de estar lá no céu com Jesus Cristo. E o texto sagrado diz que naquele dia, quando a igreja estiver lá, será enxuto dos nossos olhos toda lágrima será enxuta. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então vale a pena correr esta caminhada, ou vale a pena correr esta corrida espiritual? Irmãos, a epístola aos Hebreus é chamada de quinto evangelho. Os 4 evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os escritores mostraram a obra que Cristo fez aqui na terra. Hebreus, esta epístola fala sobre a obra que Cristo continua fazendo nos céus. É lógico que a obra de Jesus não terminou aqui aos 33 anos e meio que ele viveu aqui na terra. Não, senhores. Não, senhores. Meu Pai trabalha até agora, diz Jesus Cristo, e eu trabalho também. Jesus Cristo está neste momento na glória celestial, desenvolvendo obras maravilhosas para cada um de nós. Então, o escritor vem falando aqui, ou vem explicitando em toda esta epístola, que esse quinto evangelho é o que Cristo continua fazendo para o seu povo na glória celestial. Quero que a igreja saiba que nesta hora em que nós estamos assentados aqui, Cristo está trabalhando por nós. O Senhor está trabalhando. Os irmãos pensam que Cristo está alheio à sua presença, à sua vida, à sua luta, à sua caminhada espiritual? Pensam que Cristo está alheio a tudo isso? Não. Não, de jeito nenhum. Ele está ali e Ele está contemplando o seu povo, a sua igreja aqui. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta epístola, em que fala sobre a superioridade desse nosso Cristo, esse Cristo que é por causa dele, é por ele e por causa dele. E ele é o nosso maior motivo de estarmos aqui. Não existe outro. Aliás, não é o nosso maior, é o nosso único motivo de nós estarmos aqui. É o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Após encorajar os crentes no capítulo 11, se nós lermos o capítulo 11, você vai encontrar várias vezes o termo dizendo assim: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então, capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele fala, ou ele mostra uma galeria de pessoas que viveram antes de nós, que passaram por esta terra antes de nós, e que passaram por muitos problemas que nós passamos hoje, e que passaram por problemas mais difíceis do que os nossos, e hoje eles estão do outro lado. Hoje eles já estão com Cristo Jesus, resplandecentes da glória. Aí o escritor, após encorajar os crentes sobre esse capítulo 11, que ele fala sobre todos eles, ele nos encoraja para que nós venhamos pisar ou ter as mesmas pegadas desses crentes do capítulo 11 de aos Hebreus. Paulo, quando escreveu, o escritor, né? Não sabemos se é Paulo. Os comentaristas entendem que tudo indica que foi Paulo. Imaginemos que foi Paulo ou algum outro escritor. Quando foi escrever essa carta, ele pensou muito sobre os atletas na Grécia antiga, em Atenas e mesmo em Roma.
os corredores, aqueles que corriam dentro dos estádios, né? E as pessoas corriam e havia uma plateia que os assistia, né? Então ele faz uma comparação aqui. Capítulo 12, verso 1 diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus propôs uma carreira para nós. Desde quando nós aceitamos a fé à igreja, desde quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós começamos a correr. Uma carreira rumo a Jerusalém celestial. E é uma carreira que a gente corre, mas você corre com paciência. Corre com paciência. E o texto sagrado diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Oh, queridos, se nós formos olhar para a vida destes que já passaram para o outro lado, já venceram esta caminhada, que nós estamos nela hoje, já estão com Cristo na glória, ou no paraíso, já desfrutam das belezas do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos correndo aqui. Os comentaristas dizem: esta nuvem de pessoas que estão do outro lado, na verdade eles não estão nos vendo, eles não estão nos observando, que eles estão em um outro estágio, né? Em um outro estágio, de tal maneira que quem está lá não pode nos ver aqui. Mas a vida dessas pessoas, o apóstolo faz uma comparação. Nós estamos aqui dentro desse estádio, correndo a nossa caminhada espiritual, e nós precisamos olhar na arquibancada. Mesmo que aqueles que estão na arquibancada, que são aqueles que passaram para o outro lado, eles não estão nos vendo, né? Eles não estão nos observando aqui. Então somente eles estão em outro estágio espiritual. Mas a vida deles, a vida desses homens e mulheres, serve para estimular a correr a carreira que nos está proposta, e correr com muita paciência. Muita paciência. Eu sei que muitos de nós, nessa longa caminhada, porque a caminhada não é pequena, a caminhada é longa. Nessa longa caminhada, muitas vezes nós pensamos em retroceder. Às vezes bate um desânimo no coração de alguém. As lutas são tantas, os desafios são tantos, e às vezes a pessoa pensa em retroceder. Mas nesta noite, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e o escritor aqui nos pede para nós olharmos para a vida de Abel. Pensem em Abel, pensem em Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Jefté, Samuel, Davi, Isaías, Jeremias, Malaquias. Por que não dizer os apóstolos do Novo Testamento, o próprio Cristo? Por que não dizer sobre aqueles que estão na arquibancada, que nós conhecemos a história deles mais recente? Eu digo, por exemplo, Jerônimo Savonarola, Lutero, João Bunyan, João Wesley, Carlos Finney, George Miller, Hudson Taylor. Você já conhece a história de todos esses homens? Spurgeon, Moody. Por que não se lembrar de Paulo Macalão, Daniel Berg, Gunnar Vingre, Antônio Inácio, Albino Gonçalves Boaventura, Oswaldo Silva? Todos esses foram pessoas, muitas dessas aqui até que nós conhecemos, e hoje estão do outro lado. E nós precisamos lembrar dessas pessoas e dizer assim: elas já estão com Jesus, elas já foram abraçadas por Cristo Jesus, elas estão lá. Sempre quando eu lembro desses entes queridos que já passaram aqui, eu me lembro da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que morreu com 43 anos de idade, irmão Júnior. 43 anos de idade. No dia que ela morreu ali no Hospital Santa Luzia, os médicos rodearam em volta dela e vieram com balão de oxigênio, aquela coisa.
e ela disse para os médicos: não precisa lutar comigo mais, porque eu já estou vendo os anjos de Deus vir apanhar a minha alma nova. Hoje de manhãzinha eu caminhava mais a minha esposa e eu lembrava disso. Minha mãe, 43 anos de idade, 7 filhos. Muitos aqui, alguns aqui conheceram ela. Ela, quando estava prestes Deus avisou para ela que Ele ia recolher ela para a glória celestial. Ela chamou o pastor Albino e disse: pastor Albino, cuida dos meus filhos para mim. Deus me avisou que vai me levar para a glória, e eu gostaria que o senhor cuidasse dos meus filhos para mim. Pastor Albino cuidou muito bem, daqueles 8 filhos que minha mãe deixou aqui, e muito jovem ela foi morar com Jesus. Eu sei que às vezes isso nos assusta, isso nos choca, uma pessoa tão jovem, né, ser recolhida desta maneira, mas ela foi para o outro lado, com uma convicção tão grande que ela foi morar com Jesus, irmãos, que, meu Deus, graça. Isto, queridos, isso nos anima, isso nos estimula a dizer: eu vou até o fim. E como tem um hino que nós cantamos aqui, diz: quando eu chegar lá, eu quero abraçar esses santos, eu quero abraçar cada um deles. Eu citei uns poucos aqui, mas quantos de vocês estão lembrando de tantos santos que já foram recolhidos, estão em uma galeria? Eles não estão olhando para nós agora e conversando conosco, não, eles estão em outro estágio espiritual, mas nós precisamos olhar para a vida deles e dizer: gente, vale a pena, eu vou continuar caminhando nesta caminhada até o fim. Você pode dizer: eu amo Jesus. Fale alguma coisa para Jesus, diga alguma palavra para Ele. Jesus, me dê graça para que eu chegue aí e contemple a Tua face adorada. Como um escritor disse: Senhor, se eu estou te seguindo só por medo do inferno, deixe-me queimar nas chamas incandescentes do inferno. Mas se eu te sigo porque te amo, não me impeças de que eu chegue aí em Tua glória e contemple essa face adorada do Senhor e esteja diante do Senhor para todo sempre. Ah, vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena, irmãos, correr nessa caminhada e correr com paciência a carreira que Deus, o próprio Deus, propôs para que nós corramos nela. Querida irmã, você é chamada pelo Senhor. Meu irmão, você é chamado pelo Senhor. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te plantou aqui dentro desta casa. E ainda que você queira retroceder, nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui para te animar e dizer: você vai até o fim, você vai chegar lá em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Uma galeria de crentes estão lá, e nós olhamos para eles. Alguém pergunta assim, alguém diz assim: pastor, mas os meus problemas de família são tão grandes, como é que eu vou continuar? O senhor não sabe os desafios que eu enfrento na minha família, no meu casamento, a minha vida está tão difícil. Olhe para José do Egito está lá na galeria. Olha o que José sofreu dentro de casa, a inveja dos seus irmãos, aquela perseguição, e joga José para cá, joga José para lá, joga ele dentro de uma cisterna, vamos matar o menino. De repente eles dizem: vamos vender esse rapaz aí que nós pegamos o dinheiro e pronto. E José vai lá para o Egito, e lá ele vai para a casa de Potifar, e lá era o seu segundo lar. E dentro da casa de Potifar, vocês sabem disso, José, que era um rapaz temente a Deus, José que era um rapaz crente, né? Não era como muitos de hoje, do século 21, não. José era crente, José temia a Deus. A mulher de Potifar, diz o texto sagrado que ela botou o olho em José, e ela quis deitar-se com José. José disse: eu não vou fazer isso, estou longe da minha terra, eu estou longe do meu povo, mas eu temo ao Deus dos céus. Oh, aleluia, eu tenho temor de Deus no meu coração, eu não vou fazer isso, mulher. Vamos para a cama. Não, eu não vou fazer isso não, eu tenho temor de Deus. Ah, que coisa. Qual o problema que você enfrenta na família que é maior do que José? Depois ele vai para uma fria prisão, e lá ele fica muito tempo preso lá. E lá ele interpreta sonhos, e quando ele interpreta sonhos, ele diz para a pessoa: olha, lembra de mim quando você chegar diante de Faraó lá. E a pessoa não lembrou mais de José, até o tempo determinado que Deus diz: agora eu vou mudar o seu cativeiro, meu filho. Se você, porventura, tem problemas no seu trabalho, lembre de Moisés.
Moisés, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele tinha tudo para ser grande ali no Egito. Mas o texto sagrado é Hebreus mesmo que diz: Moisés preferiu padecer com o povo de Deus no Egito, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Talvez você esteja em um trabalho, alguma oportunidade que vem para a sua vida, e isso aparentemente parece ser uma coisa muito bonita, uma oportunidade muito grande, mas cuidado. Quando eu me lembro de Moisés, que o texto sagrado diz, ele preferiu padecer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado, ele tem uma alegria momentânea, efêmera e passageira, mas isso passa, isso acaba. Se você foi injustiçado por alguém, quem sabe um negócio, alguém te deu um prejuízo, você avalizou alguém e essa pessoa te deu um prejuízo, lembre-se de Davi. Veja o quanto Davi, que foi ali para o palácio servir Saul, e ele servia com fidelidade, e ele era exímio em tudo aquilo que ele fazia, mas diz o texto sagrado que a inveja subiu ao coração de Saul, e Saul tentava de todas as formas tirar a vida do pequeno Davi, e Davi depois foge para cá, foge para lá, e vai lá para as montanhas, e vai lá para as cavernas, né? Fugindo, injustiçado como nunca. E depois Saul é entregue por umas 2 ou 3 vezes na mão de Davi. E Davi diz assim: eu poderia traçar Saul agora na espada, mas ele diz: nunca eu tocarei na vida de ungido de Deus. Não, eu não faço isso não. Eu não faço isso não. Ele é ungido do Senhor. Ele pode estar fora do plano de Deus, mas ele é ungido de Deus. Algum dia um engraçadinho chegou e disse assim: ó Davi, eu matei o ungido do Senhor. Rapaz, você fez isso? Como você não teve temor de Deus, como você não tem temor de Deus de me contar que tocou no ungido do Senhor? Oh, irmãos, a coisa hoje está tão diferente, né, queridos? Está tão diferente. Você tem sido injustiçado? Olhe para os salmos de Davi. Entreguei os meus caminhos ao Senhor e confiei nele, e o Senhor tomou as minhas causas. Eu sempre digo isso aqui: nesta batalha não tereis que pelejar. Sossegue, cruze os seus braços e veja o livramento que Deus trará. Deus continua sendo Deus do seu povo, da sua igreja, daqueles que fazem a sua vontade. As nossas causas, irmãos, na verdade não são causas nossas, é de Deus. É Deus que olha pelas nossas vidas. O louvado seja o nome do Senhor para sempre. Diz o texto sagrado aqui: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Estamos em uma caminhada, irmãos, rumo a que o terceiro estágio da nossa salvação seja completado. Nós fomos livres da pena do pecado, do poder do pecado, mas nós precisamos ser livres ainda desse chamado corpo do pecado. E até que esse corpo aqui, que a Bíblia diz que é o corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, e o mortal se revestirá da imortalidade, até que isso aconteça, é necessário, irmãos, que a gente se desvencilhe de todo embaraço. O escritor diz aqui nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Há coisas na caminhada cristã, ou na corrida cristã, que pode nos embaraçar. Há pesos que porventura um atleta que está correndo no estádio, ele não pode ter pesos junto a si, não. Ele não pode carregar pesos nesta hora. Nós temos visto aí nas corridas modernas aí hoje, alguém que estava ganhando a corrida, alguém só atravessou na frente e atrapalhou um pouco aquele corredor, né? E isso foi uma grande perda. Então na nossa caminhada espiritual, irmãos, existem embaraços. Porventura eu posso estar falando nessa noite, ou a palavra de Deus pode estar falando com alguém, que você de alguma forma na sua caminhada, há alguma coisa que está te embaraçando, te segurando, algum peso que você esteja carregando. Algum estorvo que porventura alguém esteja carregando. Esses estorvos podem ser prazeres da vida,
tudo que representa empecilho ao nosso avanço espiritual, coisas que às vezes são boas, existem coisas que às vezes são boas aos nossos olhos, mas em Provérbios diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Precisamos ter cuidado. Olha, irmãos, existem companhias, algumas companhias, existem casamentos que são verdadeiros pesos. É por isso que eu sempre digo isso aqui: a pessoa precisa pensar muito antes de casar. Vê se você está casando com uma pessoa salva em Cristo Jesus, para que os dois salvos continuem juntos, não é não? Porque senão pode ser uma luta na sua vida conjugal, na sua vida cristã. Muitos irmãos estão envolvidos com um peso chamado embriaguez. Quantas pessoas crentes, servos de Deus, mulheres e homens de Deus, hoje às vezes por falta de vigilância, vão para as noites da vida, para as baladas, e lá diz: não, isso não tem problema, isso todo mundo está fazendo, todo mundo está postando, fazendo isso, e entra pelas embriaguezes da vida. Esse início de ano, nós conversando lá dentro de casa, eu e a minha família, e nós propusemos em nosso coração esse mês de janeiro, que é 31 dias, nós lemos o livro de Provérbios, e 31 dias de janeiro, cada dia a gente lê um capítulo de Provérbios. Só a nossa família é um ato de devoção. Como Provérbios nos ensina. Provérbios fala tudo sobre isso, sobre o perigo da embriaguez, sobre o perigo do adultério, sobre o perigo da falta de sabedoria, sobre a prudência que precisa haver na vida do cristão. Tudo isso são embaraços. Alguém se embaraça com dívidas na vida. O embaraço de muitas pessoas é o culto ao corpo. O embaraço de outras pessoas é o culto à personalidade. Pastor Enoque Vieira hoje colocou na nossa rede dos grupos, né? Nós ouvindo um pastor, né, um reverendo de outra igreja, que a gente nunca pensávamos que ele falaria daquela forma. Ele falando sobre, na igreja onde ele é pastor, sobre a forma das irmãs se vestirem, o cuidado que o salvo precisa ter para não se vestir como uma pessoa do mundo. Hoje parece que em muitas pessoas a gente não vê diferença entre o salvo e o não salvo. Parece que não tem diferença nenhuma, está tudo igual, está ficando tudo do mesmo jeito. E eu ouvi aquele reverendo, pastor Enoque, e aquilo falou muito ao meu coração. Eu disse: esse reverendo, ele está falando tudo aquilo que nós precisamos estar falando, o povo da Assembleia de Deus. Que a vestimenta de uma mulher crente é diferente, a vestimenta de um homem crente é diferente. As postagens de uma pessoa salva mostra que ela é salva, mostra que ela é salva, que ela tem a marca do sangue de Jesus em sua vida. Onde nós vamos parar, meu Deus? Onde é que nós vamos parar? O que pode ser o embaraço? Maledicência. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Eu sempre falo isso, essas redes sociais hoje servem para uma maledicência tão grande. As pessoas falarem mal umas das outras através das redes sociais. De repente nas redes sociais é mais fácil da gente ferir, da gente criticar, da gente maldizer. Oh Deus, tenha misericórdia do teu povo. Todas as vezes que nós formos mandar um WhatsApp, nós precisamos perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, será que isto é do teu agrado? Isto é do teu agrado, Espírito Santo. Eu estou em uma carreira. Eu estou em carreira rumo a Jerusalém celestial e eu não posso errar. Eu não posso falhar. Quantas pessoas que estão envolvidas aí com a fascinação pela riqueza. Não importa os meios, o importa é o fim onde eu quero chegar. Importa sim, Senhor. Importa sim, Senhor. O andar do crente, a conduta do crente, os negócios do crente, a palavra do crente, totalmente diferente, irmãos. Deixai todo o embaraço. E o escritor diz: deixa o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu estava lendo algum comentário aqui, e o comentarista dizia: o escritor não diz aqui, mas talvez o pecado que mais paira sobre a vida das pessoas hoje
é o pecado da incredulidade. Incredulidade. Somos crentes, somos religiosos, viemos para a igreja. Será que esta fé que esteve no coração e na vida desses do capítulo 11 aqui, será que nós vivenciamos esta mesma fé? Quando o apóstolo foi se referindo aos crentes aqui no capítulo 11, ele foi falando sobre, que direi mais, sobre Jefté, Sansão, Simeão, depois ele disse, homens e mulheres, os quais o mundo não era digno, pela fé que eles tinham no Senhor, pela fé que eles tinham no Senhor. Queridos, quando nós falamos aqui, Igreja de Jesus Cristo, haverá um momento em que o clarim de Deus vai tocar nos céus ali, e os crentes vão ser transferidos da terra para os céus. Quantos será que creem nisso? Quantos será que dizem no seu banco, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou esperando o Senhor? Será quantos de nós estamos sonhando para que os nossos filhos e os nossos netos sejam escolhidos como homens e mulheres de Deus? Nesta última geração, para que Deus levante alguém da nossa descendência, para que seja uma atalaia de Deus nesta última hora. Oh Deus, oh Deus, oh Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres, os quais o mundo não era digno, de tão consagrados que eram, de tão santos que eram, de tão piedosos que eram. A vida dessas pessoas misturavam com Deus, a vida delas eram misturadas com a personalidade de Deus em suas vidas, o caráter de Deus implantado na vida desses homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. Que Deus nos livre, querida igreja, que Deus nos livre do pecado da incredulidade. Um dia os algozes chegaram perto de Jesus e disseram, Senhor, o que fazemos para executarmos a obra de Deus? Jesus Cristo olhou para aqueles homens e disse, vocês querem executar a obra de Deus? Creia naquele que Ele enviou. Pronto. A obra de Deus é esta, creia naquele que Ele enviou. Você crê que Jesus Cristo está ao seu lado aí nessa noite? Ele está perto de você, você acredita que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele está com você aqui, você crê nisso? Cremos nisso, irmãos? Será que o nosso coração está embanhado, está mergulhado de fé na pessoa bendita do Senhor Jesus e em suas promessas eternas? Que nessa noite de terça-feira, estou próximo de terminar esta palavra, mas que nessa noite de terça-feira, o Espírito Santo de Deus venha afoguear os nossos corações e que não haja incredulidade em nós. Não haja incredulidade em nós. Deus salva, quantos dizem amém? Deus cura, quantos dizem amém? Deus batiza no Espírito Santo. Você fala em línguas estranhas, você fala em mistérios com Deus, você crê nisso? Você cultiva o batismo com o Espírito Santo na sua vida? Glória a Jesus. Deus salva, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo. Deus vai buscar um povo a qualquer momento para estar com Ele na glória. Você acredita nisto? Oh, glória a Jesus, glória. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos esperando Cristo a qualquer momento. A nossa esperança é a sua vinda. A esperança da igreja é a vinda gloriosa de Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Outro pecado terrível que pode subir ao espírito do homem é o pecado do orgulho. A pessoa pensar que é alguma coisa. Pensar que porventura você seja alguma coisa. Ah, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Eu vejo tantos proclamando que são grandes, que são importantes, que são bonitos. Sangue de Jesus tem poder. E Jesus Cristo, Senhor da igreja, o Senhor da igreja, mais uma vez Ele está aqui para dizer para a igreja dele, eu sou o superior, eu que fiz a obra eficaz, eu que fiz tudo para vocês, nós não somos nada, o que nós somos sem o Senhor Jesus, igreja? Dias atrás eu falava em uma congregação, nós somos tal qual aquele jumento ali ao entrar em Jerusalém. O jumentinho, quando Jesus cavalgou sobre aquele jumento, eles colocaram os ramos na frente daquele jumento, e eles cantavam e diziam, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Alguém só fazendo uma conjectura,
diz que no outro dia o jumento pegou e falou: mas cadê? Ontem eu entrei em Jerusalém aqui e alguém agora está me chutando, está me empurrando. Não, rapaz, tu é jumento. Tu é jumento, a importância sua ontem é porque o Cristo estava sobre os seus lombos. Tu é jumento e não é mais nada. O que é que nós somos diante do Senhor, irmãos? O que é que nós somos diante do Senhor? Quando nós estamos dentro de um avião e que começa uma turbulência lá em cima, quem é que te fala que é grande, que é importante? Quem somos nós? Ah, que a misericórdia do Senhor venha tomar conta de todos nós, irmãos. Que nós venhamos entender que a graça, a grandeza é dele e não é do homem. O homem não merece glória, o homem não merece importância. Bendito seja o Senhor para sempre. Como é que nós corremos esta carreira? Eu não vou poder deter muito tempo aqui. Não posso me deter muito tempo, mas está escrito aqui, olha. Como é que a gente corre esta carreira? Está escrito no versículo 3 aqui, versículo 2, olhando para Jesus. Oh, glória a Deus. Diga comigo, igreja, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono da glória de Deus. Os comentaristas dizem, olhando firmemente para Jesus, é como se você estivesse dizendo assim: eu estou confiando em Jesus. A minha confiança está posta nele. Pronto, acabou a história. Olhando para Jesus, a minha confiança está posta nele. Somente ele é que eu posso olhar para ele e dizer, ele não falha. O homem falha, o homem é pecador, o homem, muitas vezes as pessoas começam a confiar no homem e de repente você se decepciona. Mas nele, nesse general, nós podemos olhar firmemente para ele e confiar nele, olhando para Jesus. É desse jeito que nós haveremos de vencer esta caminhada maravilhosa. E em último lugar, a munição para que a corrida do crente seja exitosa diga comigo, a graça de Deus. Está o versículo de número 12, que diz aí, o versículo 15. Aliás, é o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha que coisa, irmãos. Tendo cuidado de que nenhum dos crentes... Eu poderia muito falar aqui, o comentarista nos versículos anteriores, ele falou muito aqui sobre disciplina. Um pai que ama disciplina um filho, né? Mas devido à exiguidade do tempo, nós não vamos entrar nesse assunto. Todo pai que ama, ele corrige o filho. Aí o apóstolo está fazendo um paralelo, que é do jeito que um pai que ama, ele corrige um filho, e quando ele ama de verdade, ele corrige, ele não deixa o filho fazer o que quer. Assim é Deus para conosco, assim é o Senhor para conosco. O salmista diz, foi bom o Senhor ter me afligido, eu entendi o caminho do Senhor, entendi o seu propósito. Oh, graças a Deus, glória a Jesus. Mas irmãos, para que nós tenhamos uma caminhada forte, uma corrida forte, exitosa, e nós chegamos verdadeiramente a Jerusalém celestial, é necessário que nós nos envolvamos debaixo da graça de Deus. Graça, alguém diz que graça é um favor gratuito que Deus nos deu. A graça, alguém diz assim, graça vem de Deus. Mas o que é mais? Graça é o próprio Deus em nós. O que é graça? Graça é o Espírito Santo de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu achei interessante. E os que são de Deus promovem mudança por meio da graça. Eu quero terminar com isso aqui. É lógico que isso aqui não tem muito a ver com esse versículo não. Mas eu achei isso aqui importante. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, terminando esta minha palavra. Eu li e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Graça é dar algo de valor a alguém que não merece, mas que precisa dessa graça. Deus é poderoso para através de nós fazer isso. Graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Se você acha que tem feito muito bem para uma pessoa que não merece, continue tratando essa pessoa bem. Isso é graça. Graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Graça é tratá-las melhor do que nós esperávamos ser tratados. É tratar as pessoas melhor do que nós esperávamos ser tratados. Graça é não desistir daqueles que desistem de nós.
Graça é dar amor ao que não merece ser amado. Isso é graça. Graça é ser grato, apesar da ingratidão das pessoas. É servir ao inimigo. Graça é abençoar os que nos amaldiçoam. Graça é falar bem daqueles que falam mal de nós. Meu Deus, isto é graça. Querida igreja, mas eu quero resumir nesta noite dizendo aqui, graça é Deus em nós, é a presença de Deus em nós, é a manifestação do Espírito de Deus em nós, trabalhando as nossas vidas. E eu termino aqui com o versículo de número 28, o versículo 28 do capítulo 12, diz aqui, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, diga comigo, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Piedade. Eu quero conclamar a igreja de Jesus Cristo de Campinas aqui, para que nós estejamos mais envolvidos nesta carreira proposta por Deus, e nós possamos chegar lá do outro lado, triunfantemente, pela graça de Deus em nossas vidas. E para isso, é necessário que a minha vida e a sua vida seja cada dia mais consagrada ao Senhor. Consagrada ao Senhor. Queria que a equipe cantasse aqui umas 2 estrofes, pelo menos, do hino 400.